Olá, vídeos que acompanham nosso canal, eu sou Cláudio Rosa e você está no canal Segunda Vida. E no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto muito sério, por isso que eu estou mais sério agora e não vou tirar muito piadinha nesse vídeo, porque na verdade é um esclarecimento que eu quero dar para as pessoas com relação ao Ministério Infantil na minha vida, como o Ministério Infantil surgiu na minha vida. Então, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like de gostar do vídeo, se gostar do vídeo, e ora por mim se não gostar de mim, porque Jesus vai te abençoar mesmo assim. Bem, pessoal, muitas pessoas às vezes, eu acredito que fica se perguntando por que Cláudio inventou esse negócio de caco de Deus, de andar colorido por aí. E, pessoal, pasmem, vocês que não gostam muito do caco de Deus, que nem eu às vezes me entendo por que eu comecei com isso, se na verdade o ciclo em que eu faço parte é um ciclo mais contido, é um ciclo mais em que condena um pouco a questão do colorido, a questão da dinamicidade da criança e assim, o porquê que eu resolvi aí entrar, digamos assim, remar contra a maré, porque na verdade isso aí é remar contra a maré. E eu me pergunto todos os dias até, né, porque quando vem principalmente as perseguições e o sofrimento com relação a isso, eu fico me perguntando por que eu inventei isso, se era tão mais fácil pregar com paletó e gravata. Vocês que acompanham a minha história, principalmente nas redes sociais, vocês sabem que eu comecei, na verdade, pregando o evangelho de forma convencional, que na verdade o meu chamado foi para isso. O meu chamado desde que eu me converti foi de levar a palavra de Deus através não só da escrita, mas também da palavra falada e pregada nos púlpitos. E eu comecei a fazer isso logo no início da minha vida aí, e até hoje ainda faço, só que o meu ministério se dividiu um pouco e ele ficou mais do lado aí do Ministério Infantil e esse trabalho que eu venho desenvolvendo aí junto com a minha esposa, porque ele se intensificou muito mais depois que eu me casei. Na verdade, o Caco de Deus, eu acredito, esse Ministério Infantil, ele tem a idade do meu namoro com a Lina. Então, assim, depois que eu me casei, foi que nós juntos colocamos aí o projeto para frente, que também é um projeto que faz parte do coração de Deus e vocês vão entender no vídeo de hoje, se assistirem até o final. Vocês sabem que eu faço parte da Assembleia de Deus Missão, e a Assembleia de Deus ela é uma igreja, eu considero uma das mais rígidas, e eu não acho isso ruim não. Eu acredito, eu gosto da minha igreja, a minha casa, a minha igreja, então assim, eu não tenho nada contra, inclusive eu só estou aqui hoje é porque eu tive muitos pastores que me ajudaram, meus pastores, meus pais, e me ensinaram e até hoje me ensinam também. E por que eu não desisti do Ministério Infantil assim que eu comecei a fazer? Aí você vai entender por quê. Porque assim, seria muito mais fácil para mim, como assembleiano, e como ter o meu chamado mesmo para a palavra, para pregar a palavra, seria muito mais cômodo para mim continuar, como eu falei para vocês aí, da forma tradicional, né? Em cima dos púlpitos, levando a palavra com paletó e gravata, bonitinho, como todo mundo. Talvez eu tivesse até mais agenda e talvez eu já tivesse até atingido o Brasil inteiro, se assim fosse. Mas essa não foi, gente. Podia ser a minha vontade, mas essa não foi a vontade de Deus. Tudo começou quando eu estava reunido com um pessoal que não é evangélico, não era evangélico, ninguém era evangélico. Na verdade, eu gostava de uma menina da igreja católica e eu já sabia que eu não estava indo por um caminho muito bom, né? Porque são duas vertentes, né, diferentes mesmo. Mas eu estava gostando dela e não faz muito tempo isso, né? Eu estava terminando o segundo grau. E numa reunião em que estávamos decidindo, conversando sobre o que nós iríamos fazer quando terminasse ali a época do vestibular, e agora é só Enem, e nós estávamos discutindo sobre isso. E quando uma das pessoas falou, porque né, ficamos cada um de nós, pessoal, dizendo o que ia fazer, né? Eu vou fazer isso, vou fazer medicina, vou fazer direito e tal. E quando chegou a minha vez, né, uma das minhas colegas me perguntou, Cláudio, você vai fazer o quê? E eu peguei e disse, eu pretendo fazer letras, porque o meu sonho é ser escritor e ser professor. Então eu quero fazer letras, eu vou fazer letras. Quando eu falei isso, pessoal, uma menina se levantou, católica, né, que eu falei para vocês, e ela olhou dentro dos meus olhos e eu vi que aquilo não era normal, não era comum. Ela olhou dentro dos meus olhos e disse, Deus está mandando dizer para você que você vai fazer pedagogia. Aí eu até comecei a rir, nada a ver.
E ela disse, Deus está dizendo que você ainda vai dizer assim, ah, graças a Deus, porque eu fiz pedagogia, porque eu não imaginava a minha vida sem ser pedagogo. E ela disse, porque Deus tem algo na sua vida através disso aí. E eu não acreditei naquela hora, claro, né? Como todo bom assembleano, eu não acreditava que Deus poderia usar qualquer pessoa, ainda mais de outra igreja, ainda mais da igreja católica. Perdoe-me os católicos, mas eu já mudei, viu, gente? Mas eu tinha essa visão ainda, né? Totalmente antiquada de que Deus não poderia usar um católico, enfim. E uma pessoa que não fosse crente, principalmente da Assembleia de Deus. Já tinha essa visão, né? Graças a Deus Jesus me converteu. Então, depois desse acontecido, eu fui para casa e fiquei com aquilo na minha cabeça. Meu Deus, pedagogia, Deus não pode ter usado um católico, não existe isso. Mas aí, gente, eu fui orar, pedindo a Deus confirmação. E quando eu estava orando, pedindo a Deus confirmação, né, antes de dormir, eu disse, Senhor, o Senhor fala comigo em sonho. Então, se for para me fazer pedagogia, me revela. E eu fui dormir e eu passei a noite inteira, né, sonhando com criança, brincando com criança. Era criança pulando aqui, era eu dançando com as crianças, muito, muito feliz, muito feliz. E eu acordei sorrindo e os meus parentes que estavam do meu lado disseram, o que foi, menino? Tá enlouquecendo? Tá louco? E eu peguei, a primeira palavra que eu disse quando eu acordei foi pedagogia. Tenho que fazer pedagogia. É a vontade de Deus, pedagogia. E eu fiz a inscrição no vestibular, fui aprovado e comecei a cursar pedagogia. E me encantei pelo curso, realmente me encantei por tudo que fazia parte da pedagogia, de tudo que fazia parte da criança. E aí, a partir disso, daí vocês viram aí onde tudo começou, o Ministério Infantil, tudo começou daí. Quando eu estava na faculdade, surgiu essa ideia, porque eu via que as crianças não gostavam muito de ler e tal, e surgiu essa ideia de criar um personagem, um contador de história. E, gente, a ideia inicial não foi para a igreja, não foi para fazer cultos infantis, não foi para nada disso. A ideia foi para incentivar as crianças a lerem, né? Eu queria criar um contador de história para incentivar as crianças a ler. E eu criei esse projeto, tanto que eu tenho as fotos que eu vou postar depois no meu Instagram, o início. Meu Deus, que roupas eram aquelas. Mas aí Deus começou, porque o vídeo já está muito grande, mas eu quero ver se eu encerro para vocês o mais rápido possível. Mas aí, sem perder a essência, né, do assunto. E aí eu passei a trabalhar nesse projeto para contar a história para a criança. Já existe um vídeo falando da origem, depois procuram lá uma entrevista que eu faço, uma entrevista com o Caco de Deus, onde eu conto a origem do nome do Caco. Então vai lá para vocês verem de onde veio. Mas aí, quando eu estava e minha esposa, aí eu comecei a namorar, e aí desde esse dia nós começamos já a trabalhar, então foi uma mudança de figurino, foi uma transformação de figurino, que isso fica para depois, para outro vídeo. Mas eu comecei a contar a história nas escolas. E aí as igrejas começaram a ver as postagens e começou a convidar. E não foi nem aqui, na própria Patua, foi fora. Mas aí a gente começou a fazer eventos nas igrejas também. E a partir desse projeto. E aí começou, depois que vem o projeto, começou a acontecer. E começaram aí as visões diferentes. Que eu não tenho nada contra os meus irmãos que pensam diferente de mim, mas começou as perseguições, começou a dizer que começaram a ouvir xingamentos e eram os maiores que vocês possam imaginar, que eu estava causando escândalo na igreja, que o meu personagem, que a minha roupa estava levando, incentivando os jovens ao homossexualismo, e que criança, para ser ensinada, não precisava de tudo aquilo. Aí eu comecei a entender o porquê que Deus me mandou para a pedagogia, porque as pessoas que estudam, as pessoas que leem, sabem que criança vê o mundo de uma forma diferente dos adultos, e é por isso que nós, para atingirmos o coração de uma criança, nós precisamos, de certa forma, falar uma linguagem que ela entenda. Então aí eu comecei a defender o grupo, comecei a defender o trabalho, e comecei a pensar em desistir, a pensar em parar. E sabe por que eu não parei, gente? Porque Deus começou a falar comigo, isso mesmo, Deus começou a me revelar, Deus começou a me dar músicas, né? Músicas que já estão sendo gravadas, você pode ver no canal. Deus começou a me dar estratégias de trabalho. E o tempo todo, Deus falava comigo para não parar. Por isso que eu não parei, mas se fosse por vontade de mim, eu tinha parado. Né? Então, não era só pessoas pequenas, pessoas grandes também começaram a perseguir o trabalho, para que o trabalho parasse, para que o trabalho morresse.
E foi difícil, não vou mentir a vocês que foi difícil, até hoje ainda é muito difícil, eu ainda me pergunto por que quando estou continuando com isso. Mas hoje eu tenho uma resposta, né? Porque Deus está no negócio e Deus está trabalhando através disso. Então, para vocês entenderem, o último dia que Deus falou diretamente sobre o projeto, era um projeto que eu estava já até parado, estava pensando aí no meu livro, né? Lançar o livro na casa de Deus, né? E Deus usou aí o líder daquele ministério do Rei Jesus de Natal. Ele estava aqui no congresso de jovens, que nós tínhamos convidado, eu não estava na igreja, não estava nada, eu estava ajudando a servir, quando Deus usou ele tremendamente para falar sobre o projeto Caco de Deus, sobre as músicas que Deus estava me dando e sobre o que Deus ia fazer através desse projeto infantil e que eu não desistisse. Né? Deus falou através dele que muitas e muitas pessoas estavam tentando matar esse personagem, mas que eu não deixasse ele morrer, porque Deus estava trabalhando. E ali, através disso aí, gente, eu não parei mais. Né? Vieram as críticas, continuam chegando, né? Para a glória de Deus, continuam chegando as pedradas, continuam chegando críticas, mas aí só tem fortalecido ainda mais. Então, Deus, depois que eu me casei, né? A minha esposa, ela serviu e tem servido como digamos assim, acho que é das pilares desse projeto, para que o projeto não morra. Né? É uma parceirona, tanto cantando quanto dançando com as crianças, enfim. Tudo que nós estamos fazendo é junto, eu acredito que por isso que esse projeto ele não morre. Né? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido que quem está lutando contra o Caco de Deus, se você está assistindo esse vídeo, simplesmente, vamos ver a besteira que ele está falando aqui, saiba de uma coisa, quando você está falando mal do Caco de Deus, quando você está jogando pedradas no Caco de Deus, você está, na verdade, falando mal de uma obra de Deus, você está perseguindo uma obra que surgiu no coração de Deus, você não está perseguindo uma pessoa. E eu vou dizer uma coisa aqui para você também, você está perdendo seu tempo. Porque a Bíblia mesmo fala, né? Tem uma arma preparada contra ti irá prevalecer. Quando você está no caminho que Deus lhe coloca, não adianta. Pode vir a investida que vier, não vai prosperar, porque Deus ele combate, Deus ele trabalha. E esse trabalho ele é um trabalho de Deus, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Então, não adianta, não adianta. Tudo que eu tenho escrito, tudo que eu tenho feito, tá aí as aventuras do Caco de Deus, são inspiradas por Deus, né? São trazidas, eu acredito, vindas do céu para mim, para poder abençoar a vida das crianças. E eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu estou conseguindo. Se os vídeos que eu posto não atingem 1 milhão de visualizações, não estou nem aí. Porque o trabalho que Deus está fazendo não é para as crianças do mundo inteiro, mas Ele quer atingir cada coraçãozinho. Então, se eu atingo 5 crianças, 2, 3 crianças, eu estou cumprindo com o ID, cumprindo com a obra que Deus tem colocado no nosso coração. Então, perdão se o vídeo ficou muito grande, mas eu espero ter dado uma resposta aí para vocês que acham que esse trabalho é apenas um meio de eu estar pecando, né? Porque ele quer dançar, então, porque ele quer vestir colorido, então é por isso que ele está fazendo isso. Não, gente, estou fazendo isso porque Deus mandou, estou fazendo isso porque é um trabalho de Deus. Então, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.